Pelotas, a princesa Castelã do Sul. Nesse retrato, mais uma evidência de que alteraram o nosso calendário. Foto do altar da pátria no dia 7/9/938, em frente à Biblioteca Pública de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vou ampliar um pouco para ver melhor. Está vendo, não é? O ano é 938. São evidências que nos permitem reconstruir o passado e compreender que a origem da humanidade foi no Brasil. Percebi que através da arquitetura é possível reconstruir uma parcela de nosso passado. A arquitetura também é história, assim como a arqueologia, a arte, cultura. É a herança dos povos, dos nossos antepassados. No topo do edifício da Biblioteca de Pelotas, a palavra instruocão. Você deve estar pensando, é um erro na escrita. Mas mais adiante você vai ligar aos fatos. Pelotas é uma cidade próxima às águas, assim como Porto Alegre, Jaguarão e Rio Grande. Assim como percebemos através da arquitetura de Porto Alegre as evidências de civilizações antediluvianas, da mesma forma é possível encontrar tais preciosidades em Jaguarão, Rio Grande e Pelotas. Vamos retornar à fachada da Biblioteca de Pelotas, que possui um poema esclarecedor. Vou ler um trecho. O que vês em distância? Daqui vejo Pelotas, a lúcida princesa, a Castelã do Sul. Cobre-lhe a clâmide de ouro das criações ignotas. Nada-lhe o olhar de fogo do firmamento azul. E além, mais longe, não sentes sobre o cerro o barulhar insano das ânsias do vapor? Silêncio, meu irmão, silêncio. É o trem de ferro que vai levar ao longe o pão do agricultor. E ali, que ninho é esse cercado de crianças? Colmeia agre sagrada que sinto tumultuar. Poeta, escuta bem, é o ninho de esperanças, o povo prometido, a escola popular. Desçamos, minha irmã, a evolução me espanta, assombra-me o prestígio do dia de amanhã. Morrer, morrer, que importa se tudo aqui me encanta, se estou no teu regaço, terra de Canaã. Assinado Lobo da Costa. Então, claramente, a terra de Canaã. Quem foi o personagem bíblico Canaã? Canaã foi filho de Cã, ou melhor, o cão. Agora é possível fazer a relação com a palavra instruocão, não é? Assim como o personagem Lobo da Costa. Poderia ser ele descendente de Cão? Naquela época, as cidades e regiões possuíam um nome relativo aos seus patriarcas e matriarcas. Então, sendo assim, Canaã, o ancestral dos cananeus, que vieram a ser os israelitas. E quanto à princesa Lúcida, aqui alguns sinônimos de lucidez para refletirmos um pouco. Lucidez, aquilo que se manifesta com luz e brilho, resplandecente, que deixa passar a luz, translúcido, transparente, inteligente, perspicaz, coerente. E quanto à denominação Castelã do Sul, seria a referência ao termo castelo, castilho, muralha, Muril, a primeira civilização da Terra? A civilização Muril, de origem extraterrestre, utilizava o alfabeto Iridim, que é o alfabeto de símbolos. Assim como os símbolos do alfabeto, também utilizavam seus próprios símbolos, suas identificações, suas próprias esculturas em suas residências, assim como esculturas caracterizando seu local de origem. Uma edificação identificando Cão, com um poema em referência à princesa Castelã na terra de Canaã. A princesa da clâmide de ouro, das criações ignotas, ou melhor, desconhecidas. Interessante, não é? Agora vamos ao significado de clâmide. A clâmide era uma peça de vestuário utilizada na Grécia Antiga. Utilizava uma peça amarrada à cintura com uma roupa para cobrir a genitália, ou acima dos cotovelos, presa acima do ombro direito, por um broche, e também podia ser vestida sobre outro item de vestuário. A clâmide era basicamente um retângulo de tecido, geralmente com bordas. Então, Pelotas, a princesa do Sul, é a referência à princesa Castelã. Na Praça General Osório de Pelotas, a fonte das Nereidas, as ninfas do mar, conhecidas por serem benevolentes. Segundo a mitologia, que agora sabemos que a mitologia é a história dos ancestrais, as Nereidas são filhas de Nereu e Dóris, uma oceânide. A raça de origem intramarinha, com a capacidade de mudar de forma, já que Nereu possuía essa habilidade. Essa raça me fez lembrar do povo aqueu, porque aqueu é um nome de origem latina e significa água. Os aqueus eram grandes guerreiros, sua sociedade era formada por guerreiros e governada por uma monarquia. Quanto à fonte, vemos claramente a origem marinha das Nereidas, ou sereias.
assim como a provável representação de Nereu em forma da face de um peixe, assim como do leão. O leão, o símbolo que representa as Amazonas e o reino de Israel. O centro histórico de Pelotas revela um passado muito mais antigo do que imaginamos. As fachadas revelam que provavelmente ocorreu a liquefação do solo no passado. Revela a linhagem do dragão, o alfabeto iridim através da letra R, o símbolo semelhante ao utilizado pelo titã Atlas e Pleione, os antediluvianos, e dentro do Museu do Doce uma pintura de homens e deuses. Lembra a Guerra de Troia, o conflito que envolveu homens e deuses, onde gregos e troianos se confrontaram. Troianos e aqueus se enfrentaram com ferocidade, e segundo a história, tudo por causa do rapto de uma rainha. Teria sido uma das maiores batalhas da antiguidade. O que teria ocorrido para derreter tijolos e estrutura metálica? É perceptível nessas imagens. Seria a tecnologia de plasma? As tecnologias do passado que nós desconhecemos? Mas voltando aos troianos, veja uma pintura de Paris, o troiano, por vezes também chamado de Alexandre. Ele está usando o barrete frígio. Sabe onde o barrete frígio coincidentemente é usado? No brasão do Rio Grande do Sul. Segundo a Ilíada de Homero, os frígios eram grandes aliados dos troianos e participaram da guerra de Troia contra os aqueus. Nessa imagem do obelisco da cidade de Pelotas, o símbolo do barrete frígio é utilizado pelos republicanos. Ele é usado de forma muito semelhante também por nossos irmãos argentinos, assim como em outros estados do Brasil e outros países. Esses símbolos estão relacionados aos 7 reinos do passado e à antiga capital do mundo, Ratanabá. A origem do nome Lagoa dos Patos pode ter sido dada pela população indígena, a nação dos Patos ou Araxanes. Dizem que eles vieram das terras altas incas, atualmente Bolívia e Peru, há cerca de 2.000 anos. Então, podem ter vindo para as terras baixas depois de algum grande evento como o dilúvio, já que algumas edificações estão literalmente enterradas. Aqueles que sobreviveram ao dilúvio, conforme a história, são descendentes de Noé, como seus filhos Sem, Cão e Jafé. E segundo outros manuscritos, seus filhos também eram Canaã e Ceafa. Em um manuscrito, Rui Dias de Guzmán afirmou também que eram guaranis e que estavam em guerra com seus vizinhos uruguaios e possuíam essas características: cabelos rebeldes e crespos para cima, pessoas muito dispostas e corpulentas. Assim como Pedro de Ângeles, em 1836, reiterou as informações fornecidas por Dias sobre os araxanes conforme trecho. Nome dos guaranis no Rio Grande: pessoas dispostas e fortes, com cabelo despenteado e crespo no topo. Estão em guerra contínua com os charruas e os guaianás. Ara é dia, e Xane aquele que vê. Assim, Araxanes é o povoado que vê o dia despontar, ou seja, um povo oriental. Mas essa questão de geolocalização é relativa, considerando que os polos magnéticos sofrem alterações conforme os ciclos naturais da Terra, segundo os estudos de D'Áquila Pesquisas. Poderia ter sido a região dos Andes, o Oriente no passado, naquele ciclo onde se originou essa nação. Então a descrição da nação Patos ou Araxanes é da linhagem negra, que pode ser descendente de Cam ou Cão. Já em Jaguarão, temos a referência ao cisne, que é a representação da linhagem das mulheres virgens do passado, que utilizavam o cisne como símbolo, como a deusa Minerva ou Leda, a espartana, considerada uma das 3 deusas virgens ou cháritas. Segundo informações de D'Áquila Pesquisas, existe uma genética de mulheres com a frequência de virgem, mulheres que não tinham impurezas vibratórias em seu campo, elas sublimavam tudo. São características das Amazonas matriciais e nós, suas descendentes, herdamos algumas habilidades. Em Jaguarão, região próxima a Pelotas, a igreja de Minervina tem um cisne na torre. Então, provavelmente está relacionado a Minerva, assim como a Atena. Atena era filha de Zeus, o rei dos deuses, e de Metis, uma titã. Os titãs nasceram no início dos tempos, foram ancestrais dos deuses do Olimpo. Os titãs eram seres híbridos, nenhum era humano por completo, ou seja, vieram de fora e todos tinham o poder de se transformar em animais. Metis era famosa por seus poderes de transformação, que lhe permitiam mudar de forma e aparência, habilidade semelhante com a transfiguração, a tecnologia que Cristo dominava. Então Atena provavelmente herdou essa habilidade de se transfigurar. Por isso, temos dificuldade em saber se era uma única pessoa ou mãe e filha. E como vemos na escultura, Atena também usava o símbolo da bola.
E lembrando, Atena defendeu os aqueus na Guerra de Troia. O símbolo do cisne também tem relação com Kiknos ou Cicnos, que foi rei de uma região da Frígia, e com Leda, a rainha de Esparta, como vemos nos retratos de Leonardo da Vinci. Esparta também era conhecida como Lacedemônia. Ela foi uma das mais poderosas e influentes cidades gregas durante o período clássico, segundo a história, nos séculos 6 e 5 a.C. Como muita coisa em nossa história é distorcida e demônios não existem, acredito que o termo Lacedemônia esteja relacionado a Leda, a polaridade negativa que provavelmente possuía a frequência crística. A polaridade negativa significa o gênero feminino. Vou usar como exemplo o nome Tal, que era considerado espírito maligno pelos indígenas, como um demônio que foi compreendido de forma errônea. Tal era considerada a polaridade negativa, ou seja, a representação do feminino. Quando se trata de polaridade positiva e negativa, a descrição de homem e de mulher não se trata de bem ou mal, e sim de polos ou cargas como elétrons e nêutrons. Algo semelhante pode ter ocorrido com o termo Lacedemônia. Assim como relacionaram Lúcifer, o portador da luz, com o demônio. Essas deturpações da realidade ocorrem até os dias atuais, mas estamos descobrindo a verdade e, como a gente pode ver, a arquitetura e a arte apresentam as evidências do nosso passado. Temos que juntar as peças. E voltando à origem do nome Pelotas, ao meu ver, tem relação com as tecnologias daqueles que colonizaram a Terra. Esses deuses do passado dominam muitas tecnologias, por isso no caminho do Peabiru, muitos trafegavam por cima, voavam e outros faziam o trajeto pelo chão. Uma das tecnologias aéreas conhecemos como bolhas. São esferas brilhantes, tripuladas, coloridas, parecidas com um meteorito. E a bolha, ao meu ver, tem relação com Betel, o termo bíblico. Betel é a pedra sagrada de forma oval ou elipsoidal, considerada pelos antigos que a adoravam como a casa de um deus e às vezes o próprio Deus. Os antigos viam a manifestação de uma divindade caída do céu. Os betis ou bétiles eram pedras consideradas mansões divinas. No relato de Gênesis, o nome de Beit El também é dado à pedra de Jacó, e esse nome foi aplicado por extensão ao próprio lugar onde ele teve sua visão, enquanto sua cabeça repousava sobre a pedra. Betel também é conhecida como Luz, a antiga cidade cananeia localizada entre Efraim e Judá. Essas tecnologias também já foram retratadas em muitas obras de arte. Essa pintura, ao meu ver, é o que melhor retrata a bolha. É muito semelhante ao que vemos em nossos treinamentos em Dáquila Pesquisas. A palavra pelota, de origem castelhana, remete à bola. E a palavra castelhano é derivada de castilho ou castelo, por isso o termo castelã. Segundo o poema, a princesa resplandecente, castelã do sul, da clâmide de ouro das criações desconhecidas. Talvez por esse motivo vemos representações de bolas em muitas fachadas, como no Museu da Baronesa em Pelotas, representando Betel, ou melhor, a bolha. No Museu da cidade de Rio Grande, um missal romano com inscrições interessantíssimas. O nome Israel com um símbolo que remete à Babilônia, ao monumento escalonado, que pode ser a escada de Jacó retratada na Bíblia, que simboliza a comunicação direta entre a humanidade e o divino. Algumas das experiências que esses povos do passado relatam estamos vivendo na realidade presente, como é o caso dos treinamentos que realizamos em Dáquila Pesquisas, um mini monumento escalonado, enquanto o monumento maior está em construção. Neste missal estão outros símbolos importantes que irei comentar posteriormente, mas acho fundamental comentar sobre mais um, a serpente, o símbolo da constelação das Amazonas e da linhagem crística, que era usado por outros personagens bíblicos como o rei Davi. E provavelmente por isso o significado de Jacó era tortuoso ou sinuoso. Essas são hipóteses baseadas em evidências das minhas pesquisas, não estou impondo minha perspectiva, apenas compartilhando um estudo baseado na informação de que foi no Brasil a origem da humanidade. Informação esta dada por seres que aqui habitaram no passado. Se você gostou do conteúdo, agradeço pelo seu like e até breve.